Sejam muito bem-vindos, meus caros, e depois do chanceler Olaf Scholz ter demitido um dos membros do governo, podemos estar perante o colapso do governo alemão, que era uma coligação na Alemanha. Vamos então ver, meus caros, esta notícia, ver um bocadinho o que é que se passa com o governo alemão e quem é que pode beneficiar deste colapso de governo. Vamos então ver, meus caros, onde temos coligação alemã, semáforo fracassa, o que vem a seguir. O chanceler Olaf Scholz espera liderar um governo minoritário até março, mas os partidos da oposição de direita exigem eleições antecipadas agora. Apesar de muitos esperarem que a reeleição do presidente Trump servisse como um evento unificador para o fragmentado cenário político alemão, a coligação semáforo do país desfez-se poucas horas depois da vitória republicana ser confirmada, quando o chanceler Olaf Scholz demitiu o seu ministro das Finanças, Christian Lindner, do Partido Liberal Democratas Livres. A crescente divergência entre chanceler Scholz e o conservador fiscal Lindner é óbvia há meses, mas a gota d'água foi a publicação do recente documento do ministro a delinear propostas para recuperações económicas com uma revisão parcialmente fundamental das principais decisões políticas. As suas recomendações incluíam cortar impostos para empresas, revogar regulamentações climáticas e reduzir ainda mais os benefícios sociais, em outras palavras, tudo aquilo contra o qual os sociais-democratas de Scholz se opõem. Lindner quebrou a minha confiança com muita frequência, disse Scholz, explicando a sua decisão de demitir o ministro. Ele acusou de colocar a sobrevivência de curto prazo do seu partido acima dos interesses do país, e esse tipo de egoísmo, segundo o próprio, é totalmente incompreensível. Os outros três ministros do FDP, Transportes, Justiça e Educação, não precisaram de deixar o seu gabinete, mas escolheram fazê-lo voluntariamente. Portanto, meus caros, neste momento o governo alemão, que é a principal potência europeia, vemos que está numa situação muito complicada, numa situação em que pode haver eleições antecipadas. Aliás, pelos vistos já haveria eleições em março, mas está numa situação muito complicada, tendo em conta que a própria coligação eleita não se consegue entender e que, aliás, Olaf Scholz já demitiu um dos ministros e 3 deles saíram voluntariamente. Portanto, há aqui uma complicação muito grande e, obviamente, que há um partido que vai beneficiar disto de forma clara. Aliás, eu diria 2. Eu diria primeiramente a AfD e vemos também que há um partido à esquerda, um partido de esquerda nacionalista, que é uma tipologia curiosa e que também tem ganho alguma força na Alemanha, também a nível regional. Vejo, por exemplo, não me lembro do nome dos estados de momento, mas lembro-me que havia estados onde este partido nem sequer estava presente e passou a 4 ou 5% na primeira eleição, que é uma coisa inacreditável, não é? Vocês conseguem perceber que um partido que não tenha ninguém numa assembleia, eleger alguém independentemente da percentagem é uma vitória. Agora, ter 4 ou 5% na primeira vez que se vão candidatar é uma coisa grande e dá um sinal ao poder político daquela que é a vontade do povo alemão, parece-me. Agora o SPD e o seu único parceiro de coligação, os Verdes, não têm escolha a não ser governar com um gabinete, com um governo minoritário até às próximas eleições antecipadas, provisoriamente agendadas para março, após um voto de desconfiança constitucionalmente exigido em 15 de janeiro. Para evitar o tipo de caos político que ajudou a colocar o último prego no caixão da democracia pré-guerra na Alemanha na década de 1930, a Constituição não permite a destituição do chanceler em tempos de instabilidade governamental, a menos que a oposição consiga reunir uma maioria clara por trás de um líder alternativo, que não é o caso. A AfD efetivamente pode beneficiar. Eu não creio que a AfD tenha maioria absoluta, pode ganhar eleições, mas estará sempre dependente de coligações. A AfD, não, no meu entender, daquilo que eu vi de eleições regionais, a AfD pode discutir o primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, mas a AfD não terá maioria absoluta e, portanto, não terá como a AfD se apresentar como uma alternativa, tendo em conta que, eventualmente, todo o resto do Parlamento vai fazer um cerco sanitário à AfD ainda assim e, portanto, a AfD neste momento não terá maioria absoluta e, portanto, eventualmente a AfD, não sei como é que será o centro-direita relativamente à hostilidade que pode ter com a AfD, mas a CDU, que é o centro-direita na Alemanha, pode eventualmente coligar-se com a AfD. Não sei como é que são a hostilidade, como é que está a hostilidade, por exemplo, em Portugal, o PST, que diz querer, apesar de não o ser, mas que diz
querer representar o centro-direita, colocou linhas vermelhas ao Chega. Eu não sei se o centro-direita alemão coloca linhas vermelhas à AfD, mas com toda a probabilidade isso acontece. E, portanto, não sei se com a mudança do paradigma político, esta CDU alemã, que representa o centro-direita, pode aceitar coligar-se com a AfD para haver uma maioria estável. Não sei se será o caso, vamos ter que ver o que é que acontece em março, porque creio que não vai acontecer haver eleições antecipadas brevemente antes de março. Portanto, Scholz provavelmente permanecerá no comando, embora a sua capacidade de aprovar leis esteja agora bastante limitada e depende da boa vontade de parlamentares individuais de outros partidos, especialmente da oposição de centro-direita CDU. A prioridade mais importante agora é adotar medidas orçamentais urgentemente necessárias. Scholz disse que pediria ao líder da CDU, o mais provável próximo do chanceler da Alemanha, para dar apoio ao processo legislativo, apesar das diferenças políticas, já que a economia gigante e em crise do país não pode esperar pela ação do governo até à eleição da próxima primavera. Portanto, meus caros, neste momento a própria Alemanha, que é um dos colossos europeus, está numa situação muito frágil e eventualmente vamos ter governo até março. Eu acredito que a AfD vá beneficiar desta confusão. Aliás, as eleições regionais já mostraram que a AfD tem capacidade para ganhar algumas eleições e para fazer frente a esta coligação que, aliás, está desfeita neste momento. E, portanto, a AfD vai capitalizar isto, não tenho dúvidas nenhumas. Esta esquerda nova também vai capitalizar isto, não tenho dúvidas nenhumas de que isto aconteça. E agora, vamos ver de que forma e quão alta é a capacidade da AfD capitalizar estes eventos. Não sei quão alta será, sinceramente, mas acho que a AfD consegue neste momento disputar o primeiro lugar. Apesar de, mais uma vez digo, não me parecer que seja uma altura em que a AfD consiga ter uma maioria absoluta e, portanto, vamos ver o que é que acontece. Estou certo de que a AfD conseguirá capitalizar estes problemas e que acredito que a Alemanha terá governo até março e vamos ver o que é que em março acontece nas eleições alemãs. Da minha parte era isto, meus caros, obrigado por estarem desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal, estamos a chegar aos 5.000 subscritores, muito obrigado, meus caros, tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.